Bom, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Muito tempo sem ver vocês, né? Então, a gente está se falando só por ambiente virtual, né? E é complicado. Mas chega um momento que a gente precisa fazer alguns vídeos assim, que a professora tem que aparecer, apesar de eu não gostar muito, mas tudo bem, faz parte, né? Bom, eu vou agora projetar esses slides aqui, só um pouquinho. Com a nossa aula de hoje, né? Que é sobre ainda diagnóstico de enfermagem, como eu falei antes, né? No áudio que eu postei, mas com casos e exercícios, né? Para que vocês consigam, então, assimilar melhor. Bom, eu vou dar o primeiro caso, então, que a gente vai agora ver aqui, bem simples, né? É o caso da Dona Maria, que a Dona Maria, então, demonstra as seguintes indicações. Relata estar deprimida e não ter controle sobre as suas atividades da vida diária. Ela é tetraplégica e tem um horário rigoroso de fisioterapia diária. É um caso muito simples, não é um histórico da enfermagem, né? É só um casinho de 4 linhas com algumas informações a respeito da Dona Maria. Se a gente olha esse slide, quais seriam os problemas que a Dona Maria tem? Quais seriam as necessidades humanas básicas que a Dona Maria tem? Né? Essa é a finalidade agora da gente olhar, então, e fazer o exercício sobre o diagnóstico de enfermagem. Bem basicamente, e para que vocês entendam, a gente vai pegar os problemas em tópicos, né? Que é um exercício bem inicial agora, a partir desse caso. Então, o slide esse aqui mostra os 4 problemas de enfermagem, as 4 necessidades humanas básicas que estão descritas nesse caso que a gente viu, né? Voltando aqui, ó. Relata estar deprimida, está colocado ali em cima. E não ter controle sobre as suas atividades da vida diária, está colocado aqui como segundo. Ela é tetraplégica, é um problema, né? Está aqui como terceiro diagnóstico. E tem um horário rigoroso de fisioterapia diária. Também como quarto problema. Certo? Então, a gente identificou 4 diagnósticos de enfermagem no caso da Dona Maria. Em itens. Né? Bem simples, certo? E que estão escritos no caso. Né? A gente tirou do caso. Está aqui escrito e a gente tirou e colocou naquele slide ali em itens. Acho que fica fácil para vocês compreenderem, né? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? A partir desses 4 problemas que estão escritos no caso, que a gente não precisa nem ser gênio nenhum para identificar, porque é só ler o caso, né? Está ali claramente escrito. A partir desses itens que a gente identificou como necessidades humanas básicas afetadas, né? Que nada mais, nada menos são os diagnósticos de enfermagem, a gente vai, então, transformar esses itens em diagnósticos de NANDA. NANDA 2018 e 2020, certo? Então, o primeiro diagnóstico que está lá em itens é o diagnóstico de que ela relata estar deprimida, né? Em NANDA, ele chama desesperança. É o título do diagnóstico que está lá. Esse diagnóstico, desesperança, ele está no domínio 6. Lembrem que a gente estudou na aula anterior que NANDA tem 13 domínios, né? E a desesperança, ela está no domínio 6, né? Na autopercepção. Na classe 1, são as subdivisões que eu estou trazendo, né? Domínio, classe, código, né? Definição.
Então, o domínio 6 da autopercepção, na classe 1, autoconceito. O código desse diagnóstico é 00124. E a definição é um estado subjetivo no qual o indivíduo vê alternativas limitadas ou não vê alternativas ou escolhas pessoais disponíveis e é incapaz de mobilizar energias em benefício próprio. Então, vocês estão vendo que essa definição ela está de acordo com o que a Dona Maria está dizendo, que ela relata estar deprimida, né? Esse relato da Dona Maria, não é ela que está relatando, né, pessoal? Percebam isso, não é um diagnóstico médico, a gente não está fazendo isso. A gente está seguindo o que ela nos disse, certo? Então, esse é o primeiro item que ela disse para nós, né, como diagnóstico, e que a gente procurou em Nanda. E em Nanda, o título é Desesperança. Certo? O segundo diagnóstico é não ter controle sobre as suas atividades da vida diária. Esse é o item que estava lá. É o segundo item que a gente está também agora transformando para Nanda, né? Em Nanda, esse diagnóstico de não ter controle sobre as suas atividades da vida diária, a gente encontrou como sentimento de impotência, é o título lá. Ele pertence ao domínio 9, né? Que chama enfrentamento / tolerância ao estresse. Na classe 2, resposta de enfrentamento. No código 00125, que tem uma definição que é experiência vivida de falta de controle sobre uma situação, inclusive uma percepção de que as próprias ações não afetam de forma significativa um resultado. Que condições estão associadas? Doença, que eu destaquei aqui, doença progressiva, imprevisibilidade do curso da doença e regime de tratamento complexo. São várias condições que Nanda traz que esse diagnóstico, sentimento de impotência, pode estar presente. No caso da Dona Maria, como ela é tetraplégica, é a doença, né? Por isso que eu destaquei. Importante que a gente sempre, para ter certeza se realmente é o diagnóstico, a gente não fique só olhando para o título do diagnóstico, né? O título, sentimento de impotência. Eu preciso ter mais subsídios que me digam que realmente é esse o diagnóstico em Nanda. Por isso que eu botei a definição e as condições associadas aqui. Quando eu li só a definição, eu fiquei um pouco em dúvida. Aí eu fui lendo outros itens que pertencem a cada diagnóstico de Nanda, fatores associados, né, população em risco, condições associadas, e aí identifiquei melhor que realmente esse é um diagnóstico que tem a ver com o que a gente identificou no caso da Ana Maria. Certo? Bom, a gente precisa ressaltar algumas dicas para vocês, né? Cada diagnóstico que eu identifico como enfermeiro, eu preciso fazer pelo menos um ou mais cuidados. Não adianta eu identificar diagnósticos e não cuidar desses diagnósticos. Porque lembrem que diagnóstico é problema da enfermagem. Diagnóstico é necessidades humanas afetadas, né? Então, se eu identifiquei o diagnóstico, ele serve para quê? Para mim agir, fazer alguma coisa para que aquilo seja resolvido, né? Por isso que eu coloquei essa dica aqui, ó. Que é importante ressaltar que para cada diagnóstico de enfermagem destacado pelo enfermeiro, é necessário planejar e realizar um ou mais cuidados de enfermagem, né? Que, na verdade, esse planejamento e essa realização dos cuidados são as duas próximas etapas do processo, que chama planejamento, onde eu vou planejar os cuidados, e realização, onde eu vou implementar as ações. Tá? Então, eu já estou até falando um pouquinho mais lá para frente. Tá? Quando a instituição ou unidade que eu trabalho, vou dar um exemplo,
utiliza Nanda e eu não encontro o diagnóstico em Nanda, né? Tem um paciente lá que eu fiz os diagnósticos e aquele diagnóstico X lá não encontrei em Nanda. É importante que, por isso que é importante que tenha espaços em branco no formulário, para o enfermeiro adicionar o seu diagnóstico. Porque nem todos os diagnósticos estão em Nanda, né? Eu falei na aula anterior que para ser efetivo e realmente dar conta de todos os diagnósticos, um livro de Nanda teria que ter o tamanho de uma casa, de um prédio. Porque é impossível colocar num livro todos os diagnósticos de enfermagem de todas as pessoas, né? Por isso que sempre é importante deixar espaços em branco no formulário que vai ser criado, né, se vocês usam Nanda, para a gente acrescentar. Outra dica é que se a instituição ou unidade em que eu trabalho não usa Nanda, eu ou a instituição vai criar os seus próprios diagnósticos. Né? Então, a gente pode criar diagnósticos de enfermagem sem usar Nanda. Se eu usar Nanda, eu já falei na aula anterior, eu vou precisar comprar o software e isso custa um valor bastante significativo. Tá? Pessoal, não se preocupem que cortou um pouco aqui os textos aqui no cantinho, né? E nos outros slides também. Eu vou postar esses slides em PDF aqui hoje na aula, daí vocês podem ler melhor lá também, tá? Só queria que esse vídeo explicativo ele fica melhor para vocês entenderem, né? Tá? Então, só voltando aqui, a gente pegou o caso da Dona Maria, identificou, aqui está o caso, são um caso de 4 linhas, identificou os 4 problemas ou necessidades humanas básicas que estão afetadas na Dona Maria, transformou o primeiro em diagnóstico de Nanda. Procuramos no livro de Nanda, né? E fizemos a mesma coisa com o segundo diagnóstico, certo? Aqui estão as dicas que eu estava falando, né? E eu vou passar para vocês, não agora, daqui a pouquinho, o material do exercício, né? O exercício é esse, que vocês vão ter que encontrar no livro de Nanda os 2 últimos diagnósticos de enfermagem do caso da Dona Maria, tá? E que essa é a questão 1. E a questão 2 é uma pergunta. Se haveria mais diagnósticos de enfermagem de Nanda para o caso da Dona Maria e quais seriam? Né? Lembrem que a gente está aqui falando de 4 diagnósticos que estavam escritos no caso da Dona Maria. Será que não tem nenhum outro diagnóstico que a gente pode dizer que a Dona Maria tenha? E que não precisa estar escrito? Né? Então, é uma pergunta. Vocês têm essa questão número 1 e a questão número 2 para fazer o exercício e postar até o dia 5 de maio. Aqui, o 1A é uma dica, né, para fazer o exercício, que vocês vão ter que acessar o livro em PDF de Nanda, né, que eu coloquei acho que na aula anterior. E entre as páginas 26 e 40, que é o sumário, aparece todos os diagnósticos. Vocês podem olhar por ali e clicar em cima para ir direto a ele, né? Só não se esquecendo que a gente não pode escolher o diagnóstico só pelo título, né? Ele tem outros itens que compõem cada diagnóstico que podem nos ajudar a escolher se realmente aquele é o diagnóstico certo. Tá bom? Então, esse é o exercício, questão 1 e questão 2 para a aula da semana que vem. Tchau, pessoal. Agora o vídeo termina por aqui, mas tem mais material para vocês assistirem e, né, abrirem na aula, tá? Beijos, a gente se fala, certo? Tchau!